Glórias a Deus. Quem tem Bíblia, abra comigo, por favor. Marcos capítulo 3. Deus seja exaltado. Versículo de número 13. Nós estaremos concluindo na noite de hoje esta série de ministrações ao qual temos falado a respeito dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, sendo que nos resta falarmos na noite de hoje sobre os dois últimos em que sobrou na lista para poder apresentarmos aos irmãos. Diz assim Marcos capítulo 3, versículo de número 16. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, diga comigo Bartolomeu, mais uma vez, para não esquecer, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, diga comigo Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago, menor, Tiago, menor, só você para você não esquecer, Tiago, menor. Pastor, por que o menor? Porque tinham dois Tiagos, o primeiro era o maior e este o menor. Aí você me pergunta, mas por que menor? Alguns dizem por causa da estatura, da idade, porque eu não sei, mas ele é o menor. Então vamos dizer comigo, Tiago menor. Filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Meus amados irmãos, dê-me a sua atenção, por favor. É interessante quando você busca, estuda a respeito dos 12 apóstolos do Cordeiro. Falamos dos discípulos de Jesus, desses 12, lembrando-nos que todos sabemos, ou a maior parte, que Jesus teve numa totalidade 500 discípulos, sendo que desses ele separou 12 como apóstolos do Cordeiro. Apóstolos do Cordeiro foram aqueles discipulados, treinados, que aprenderam de perto do Senhor. Discípulos estes que somente estes 12, em que carregam uma palavra do grego aio, quando se expressa a palavra discípulo, que é do talmidim. Talmidim quer dizer o discípulo com o rosto empoeirado. Ele andava tão próximo do seu mestre, tão perto de Jesus, em que a poeira das sandálias do seu mestre vinha sobre o rosto do discípulo. Então esses 12 carregam essa palavra talmidim quando apresentam os discípulos de Jesus. E está dizendo no grego essa expressão, o discípulo do rosto empoeirado, sendo que dos demais que já foi aqui apresentado, Tiago, o menor, era um galileu, um jovem em que Jesus, quando olhou, o chamou e desafiou para o ministério. Sendo ele este galileu, pouco você encontra a respeito do Tiago menor. A sua obra não foi tão propagada, sendo que a história diz que quando Pedro veio então falecer, ele assume a autoridade, o governo na igreja em Jerusalém, e a sua influência religiosa foi tamanha que as autoridades da época, como Ainás II, começa a se irar contra este Tiago menor. Ainás II fica revoltado por ver tamanha paixão que tinha esse discípulo do Cordeiro, esse galileu. Esse jovem, então apóstolo do Senhor, que assume agora a autoridade, o concílio da igreja em Jerusalém, aonde todos estavam discutindo como que seria a pregação do evangelho, se ia ser para o circuncidado ou não, enquanto estavam num debate, e Pedro veio então a óbito. Ele, quando assume isso, ele vai continuar defendendo a teoria de Pedro e dos demais irmãos, que não havia necessidade por causa da graça do Senhor. A graça havia chegado, havia estabelecido.
A sua obra não vai ser muito extensa, até mesmo porque um dia Herodes Agripa I se levanta irado, se levanta tomado por uma possessão demoníaca e tem então o desejo de consumi-lo, de matá-lo. Herodes Agripa I, ele é neto de Herodes o Grande. Este neto de Herodes o Grande, ele revoltado, irado com a vida, já herdando do seu avô uma maldição, um espírito demoníaco, um desejo, uma obsessão pelo poder, sendo que Herodes o Grande, ele foi um homem tão obcecado pela autoridade, tão obcecado pelo poder, ao ponto dele ter 10 esposas e 14 filhos. E este mesmo homem que teve 10 mulheres e 14 filhos, quando ele vai vendo em que os seus filhos estão crescendo e começam a ter um discernimento do que é liderar, do que é governar, ele se ira, uma revolta entra no seu coração, ao ponto de Herodes o Grande matar as suas 10 mulheres e os seus 14 filhos. Este homem, ele é tão cruel, tão obcecado pelo poder, que vai ser transferido agora. Isso vai passar para a geração. Uma maldição foi estabelecida, algo foi transferido, ao ponto do neto vai ter então esse mesmo desejo de querer consumir, de matar. Sendo que então, este homem ele vai sentenciar Tiago Menor, querendo então, mandando cortá-lo, esquartejar o seu corpo, ao ponto de que quando então ali eles matam Tiago Menor, que estava fazendo um lindo trabalho, uma linda expansão do Evangelho, ele agora, como possuído pela glória humana, pelos elogios de homens cruéis, um dia este homem, Herodes Agripa I, ele se veste com uma vestimenta, uma túnica toda adornada de prata, e sai pelas ruas para ser adorado, para ser glorificado. Quando logo no início da manhã, quando o sol começou a raiar no dia, este homem saiu caminhando, e as pessoas ali então começaram a aplaudir e dizendo: tu não és mais um homem qualquer, tu agora passa a ser como um Deus para nós. Ele se assenta no seu trono, e diz os historiadores dizem que a vestimenta deste homem brilhava tanto, em que o reflexo ia nos olhos das pessoas, e eles viam aquela glória e diziam: tu és um Deus para nós. Herodes Agripa I, ele então vai enchendo o seu coração de orgulho, ele vai então, ele pega gosto pela adoração, ele pega gosto pelaquela glória em que estava lhe sendo oferecida, sendo que ao ponto do Senhor dos Exércitos, o Deus de Pedro e o Deus de Tiago Menor, se levanta do seu trono para fazer juízo na terra. Por quê, pastor? Porque o homem pode até parar o outro homem de Deus, mas ninguém consegue parar a obra de Deus. Eu vou repetir para você: um homem consegue até parar um homem de Deus, mas ninguém e nada consegue parar a obra de Deus. Fiel é aquele que começou a boa obra para terminá-la. E se Deus começou, ainda que venham derrubar Pedro, Tiago Menor e os demais apóstolos, Deus ainda sempre terá uma saída, nem se for a sua própria justiça, mas Ele fará em favor do teu povo e da sua obra. O Deus Todo-Poderoso então se levanta. Tiago Menor já não pode fazer nada, pois está morto. Agora o Deus de Tiago Menor se levanta, e ele ainda tem o poder, ele ainda tem autoridade nas suas mãos. E na hora que este Deus se levanta, Herodes Agripa I está sendo adorado, está sendo aplaudido pelos homens. Uma bactéria vem no seu estômago, no seu abdômen, e começa a tomar conta de todo o seu corpo. Começa com uma dor no seu estômago, começa a se alastrar,
que diz os historiadores que essa dor foi tomando conta de todo o corpo, ao ponto de levar por 5 dias consecutivos, este homem sentindo dor, sendo comido por esta bactéria. A Bíblia expressa Herodes sendo comido por um bicho. Não pensa você que foi uma fera, um leão, um tigre, algo selvagem que entrou no meio da arena e o devorou. Não, foi algo que gerou, o próprio Deus fez uma justiça, aonde nenhum deles tinha conhecimento, a medicina não tinha ciência daquilo. Então Deus colocou uma enfermidade, algo, uma bactéria no estômago daquele homem, que foi alastrando uma dor, que ele foi sendo corroído. Dentro de 5 dias, aquilo foi se alastrando por todo o corpo, ao ponto do mesmo que estava sendo aplaudido, adorado como Deus, ser comido por bicho, por não dar a Deus a devida glória, por não transferir ao Senhor aquilo ao qual Deus é o único merecedor de receber. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer algo a você. Existem 2 coisas somente em toda a Bíblia Sagrada que Deus fez questão de dizer: isto é meu e eu não abro mão. Alguém me pergunta e diz: o que, pastor? Primeira, é o ouro e a prata. Deus diz no livro do profeta Ageu: minha é a prata e meu é o ouro. Deus confia nas nossas mãos o ouro e a prata que pertence a Ele, é dele. Por isso que o infiel perde e num grande dia vai ter que se acertar diante do Senhor, porque é do Senhor. Segunda coisa que Deus não abre mão, qual é, pastor Marco? É a sua glória. Deus não divide a glória dele com ninguém e com nada. O que é isso, pastor? Enquanto os homens começaram a adorar Herodes Agripa I, era para ele ter transferido a glória para o Deus Todo-Poderoso, mas ele quis tocar na onde não era para ser tocado, e Deus disse: então a minha justiça, o meu juízo vai entrar, porque tudo tem um limite nesta terra. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo, por causa dele receber o que não era dele, uma bactéria, um bicho começou a consumi-lo e levou a óbito. Deus não brinca com a sua glória, meu irmão. Deus não brinca de ser Deus, meu irmão. Minha irmã, o que nós precisamos aprender então com essa pequena história de Tiago Menor é que a Herodes Agripa nunca imaginou que o Deus de Tiago Menor seria mais forte e mais poderoso do que ele. O que os nossos adversários não sabem é que o nosso Deus não aceita dividir a glória dele, e ele ainda continua sendo Deus para fazer justiça no tempo presente. Não queira receber aquilo que não é para você, meu irmão. Não queira tocar naquilo que não é teu. O que é de Deus e dá para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Agora este apóstolo conclui, termina o seu propósito, a sua chamada, sendo que nos resta o último para apresentarmos na noite de hoje, chamado Bartolomeu. A palavra Bartolomeu não era o nome original do apóstolo de Jesus. A palavra Bartolomeu, ela origina-se do grego, que quer dizer, é uma junção de palavras. A primeira é a palavra bar, B-A-R, bar, quer dizer filho, filho de Ptolomeu. Ptolomeu era um galileu, também galileu. Lembrando aqueles que sabem, quem não sabe, que se atenta, que a Galileia também não era das maiores cidades assim. A Galileia não era a cidade que tinha tanta importância, porém, já era uma cidade organizada, urbanizada. Já era uma cidade que tinha um comércio, que já tinha estradas, vias. Na Galileia já tinha algumas pessoas que estavam começando a investir na Galileia. Muitos, os maiores investidores não gostavam porque ali se encontravam pessoas enfermas, encontravam muitos cegos, paralíticos. Então eles tinham uma certa resistência com a Galileia. Mas Jesus teve um propósito, Jesus teve um interesse na Galileia. E ele então, quando ele chega na Galileia, ele vai então chamar esse discípulo também.
ele vai escolher este Galileu, conhecido por nós como Bartolomeu, que no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1 e no versículo de número 46. Diz a Bíblia em que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 1, diz a Bíblia no versículo 43, que no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou com Filipe, e quando ele encontra Filipe, ele fala: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou então com um amigo. Que amigo é este, pastor? Diz o versículo 44, que o seu nome era Natanael. Quem é Natanael? Natanael é o mesmo em que eu lhe apresentei com uma junção de nomes, ao qual é apresentado a nós como Bartolomeu, filho Ptolomeu. Natanael é este em que Marco apresenta como Bartolomeu. É este apóstolo, é esse discípulo agora, em que Jesus vai então ter um encontro com ele. Interessante é que Natanael, quando agora vai ter esse encontro com o Senhor, Filipe primeiro diz a ele, todo contente, fala: Natanael, filho de Ptolomeu, tenho algo para te dizer, rapaz. Ele diz: o que é? Nós encontramos o Messias que Moisés profetizou. Nós encontramos aquele que tem sido falado, propagado pelos profetas. Natanael na mesma hora fala: é mesmo? E quem é este homem, rapaz, para te deixar tão empolgado assim? Quem é este que conseguiu atrair você desta maneira? Ele fala: rapaz, este homem será chamado Jesus o Nazareno. De repente, Natanael para e ouve as palavras de Filipe e começa a entender, fala assim: da onde ele vem? Ele vem de Nazaré. E Natanael, na mesma hora, se levanta e vai dizer: mas Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é possível. Nazaré, nunca surgiu ninguém de extrema importância assim. Quem é esse de Nazaré, em que Moisés disse, em que Isaías profetizou, em que os demais profetas falaram? Por que Natanael discriminou este nazareno desta forma? Porque ele o rejeitou imediatamente. Lhe explico. Porque a cidade de Nazaré era uma cidade muito pobre na sua época. Até mesmo o historiador Flávio José, que além de historiador, sumo sacerdote, um dos homens que tem as suas obras mais respeitadas após a Bíblia Sagrada, ele relata o nome de 45 cidades, expõe a importância das 45 cidades. Porém, ele pula Nazaré. Por quê, pastor? Porque esta cidade era uma cidade pobre, não tinha ruas em Nazaré. As casas de Nazaré eram completamente diferentes das demais casas construídas na Palestina na sua época. Como assim? Existiam casas na Palestina que eram adornadas com ouro, com prata, com bronze. Eram casas belas. Em Nazaré, as casas eram construídas de barro. Não tinha casa de alvenaria como nós temos hoje, que já existiam na época. Não tinham casas adornadas com coisas preciosas. Em Nazaré não existia estradas. Se você quisesse ir para Nazaré, você tinha que cortar caminho pelo campo. Você tinha que abrir uma trilha. Não tinha acesso em Nazaré. Não tinha nada em Nazaré. Quem vivia em Nazaré era um pobre, um miserável, um coitado. Para você entender melhor, era uma Lodebar nos dias de Jesus. A miséria se encontrava em Nazaré. Agora, Natanael, um galileu arrogante, vai dizer: pode vir alguma coisa daquele buraco? É impossível, Felipe. Não tem como surgir ninguém de lá. Não dá para ser este quem Moisés falou. Felipe, isso não está encaixando. Pode ser. Felipe diz para ele: rapaz, engole o orgulho, engole o seu ego, abaixa a bola. Por quê? Parece até mesmo em que Natanael tinha se esquecido que a sua cidade, a Galileia, também não era a melhor cidade. Não era uma Curitiba nos nossos dias hoje, a cidade eleita o melhor lugar para se ver. Não, Galileia também era um lugar baixo, era um lugar de economia baixa. Só que o orgulho
de Natanael saltou, pulou para fora, porque na Galileia já tinha vias, na Galileia já tinha acesso, na Galileia a Galileia já fazia parte da história. Ele agora está dizendo: rapaz, olha de onde eu sou, já tem Pedro, já tem André, e agora você vem falar de Nazaré. Filipe falou para ele assim: rapaz, vamos fazer o seguinte, venha e veja. Por quê, pastor? Deus é especialista de quebrar o ego, o orgulho do soberbo. Deus é especialista, irmão, de atrair aquele que diz assim: eu, e lá até parece mesmo que eu vou numa quinta-feira, essas horas, adorar esse Deus que vocês adoram. Deus é especialista em atrair os Natanaéus dos nossos dias. Quando Natanael desafia Filipe, Filipe também tomado por uma graça divina, diz a ele: venha e veja, rapaz. Você precisa ver, você precisa conhecer, você precisa saber quem é este Cristo ao qual estou falando. Quem é este Nazareno que eu estou dizendo? Quando Natanael, então, vai ter um encontro com o Senhor Jesus, diz a Bíblia em que Jesus viu Natanael, e ao aproximar-se dele, disse: este daí, verdadeiramente é um israelita sem dolo. Este daí é um israelita puro, sem falsidade alguma. Natanael vira para ele e fala: rapaz, da onde que você me conhece? Jesus vira para ele: Natanael, você esqueceu de mim, Natanael? Ele diz: eu não te conheço. Porque Jesus, quando vira para ele, perto de Filipe e dos demais que já o seguiam, Jesus vira sem ninguém apresentar Natanael e diz: este daí, Filipe, é um israelita puro, rapaz. E com ele não tem falsidade. Esse daí gosta de falar a verdade. O que vem na boca ele fala, não é? É. Ele não é daqueles que não levam desaforo para casa? É, Senhor, é ele mesmo. Como que o Senhor sabe? Ó, Natanael, como que o Senhor sabe que eu sou assim? Ele falou: Natanael, tem um negócio para te dizer, rapaz. Hoje eu vou quebrar o segredo de família. Natanael virou e falou assim: que segredo? Eu te vi, Natanael, escondido debaixo da figueira. Eu vi você, Natanael, quando Herodes o Grande, me acompanha por favor, quando Herodes o Grande, Jesus já está com 2 anos de idade, Herodes dá um decreto e manda matar todos os meninos que tinham nascido. Agora, o decreto de Herodes alcança uma média de 26 crianças. Ele mata 26 crianças, querendo destruir o Messias. Neste mesmo período, foi o período em que Natanael também se encontrava nessa faixa etária, 1 ano e meio a 2 anos. A mãe de Natanael, quando ouve o decreto de Herodes, ela o leva para debaixo da figueira e encobre o seu filho com as folhas da figueira e fica sentada. Quando os soldados romanos passavam, ela continuava fazendo o seu trabalho. E o seu filho estava escondido debaixo da figueira. E foi ali que ele foi camuflado para sobreviver até os dias de Jesus. Jesus, ainda com 2 anos de idade, vai dizer para ele: rapaz, deixa eu falar uma coisa para você. A mãe de Natanael não contou isso para ninguém, a não ser para ele, dizendo: meu filho, você é um sobrevivente. Você é um milagre. Mamãe teve que esconder você debaixo da figueira. Quando Herodes lançou um decreto para matar todos os meninos, mamãe teve que camuflar você. E você conseguiu sobreviver. Não conte isso para ninguém, meu filho, porque senão um romano vai fazer o cálculo de idade e vai te matar. Então guarda este segredo a 7 chaves. Só que existe um Deus onipotente, onipresente, onisciente, irmãos. Você não entendeu? Eu vou dizer: existe um Deus onipotente, onisciente, onipresente, irmão. Ainda que você guarde com 7 chaves, no baú mais escondido, no cofre mais protegido que haja na tua vida ou na tua casa, existe um Deus que enxerga tudo e está em todos os lugares. E ele diz a Natanael: eu sei o segredo da tua família, rapaz. Eu sei quem é você. Deixa eu colocar uma vírgula e falar com você aqui. Irmão, irmã, você pode ter um segredo guardado no mais profundo lugar que exista nesta vida. Eu quero te dizer uma coisa: existe um Deus nos céus que conhece tudo e sabe de todas as coisas.
Natanael fica assustado e diz assim: quem lhe contou essa história? Ele diz: Natanael, você acha que não sabe da história, mas a figueira já faz parte da humanidade desde o princípio. A folha de figueira acompanha o homem desde o princípio. Desde o Gênesis, Natanael. Quando Adão pecou, do que foi que ele se vestiu primeiro, meus irmãos? Responda para mim quem está aqui. Folha da figueira. A figueira já acompanha a humanidade desde o início. Pastor, por que uma figueira? Porque a figueira da Palestina, como essa em que Jesus está citando, ela chama a sua atenção, a nossa atenção, por causa não somente dos seus frutos, mas principalmente por causa das suas folhas. Folhas essas que são enormes. E esta figueira consegue, se a temperatura externa está em torno de 40 graus, debaixo da figueira, na sombra da figueira, ela consegue diminuir, fazer uma sombra mais fresca, de pelo menos de 10 a 20 graus a menos. Então, se está 40 no ar livre, debaixo da figueira, de 10 a 20 graus a menos. Aí Jesus está dizendo: rapaz, deixa eu te contar, deixa eu falar algo para você. Sabe por que você sobreviveu? Porque você estava debaixo da figueira. Não é uma simples figueira. Você estava debaixo da sombra do Onipotente. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o guardará. Pastor Marco, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que pode o império estabelecer um decreto, mas aqueles que estão guardados, escondidos em Deus, eles são blindados, camuflados, porque o sangue do Cordeiro os protege, a sombra do Onipotente o guarda, e o dragão, o leão da vida, não pode consumir você, meu irmão. Se você quer sobreviver nos dias de hoje, aonde estamos passando a mesma perseguição, o mesmo decreto de morte, você precisa aprender, pai, você precisa aprender, mãe, com a passagem que Jesus nos apresenta no Evangelho de João, no capítulo de número 1, no verso 46 e diante. Você precisa camuflar a sua família, o seu Natanael, debaixo da sombra do Onipotente. Você precisa colocar a tua casa, o teu filho, não debaixo do seu poder, não debaixo da sombra do teu teto, não. Tudo isso passa, tudo isso tem data para terminar, mas aqueles que estão guardados debaixo da sombra do Onipotente, eu tenho uma palavra profética para você. Pode vir um decreto de Roma, pode vir um decreto da onde for, a nossa geração não será atingida e nem influenciada pelos romanos, porque maior é Deus na nossa vida do que os que estão com eles. Os nossos filhos serão os escolhidos do Senhor para o amanhã. Você não entendeu? Eu vou dizer: os teus filhos serão os escolhidos do Senhor para o amanhã. Natanael não tem resposta. Natanael não tem o que falar. Por quê? Porque ele tem que experimentar a onipresença e a onisciência do Deus Todo-Poderoso. Aonde você está se escondendo? Aonde você está se escondendo de Deus? Para onde é que nós iremos? Se Ele sabe de tudo, se Ele vê tudo, se Ele está em todos os lugares. Como pode o ser humano ainda tentar fugir do propósito de Deus para a sua vida? Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele está dizendo: te conheço, rapaz. Natanael engole as palavras. E na mesma hora que Jesus revela a ele a sua história, ele se prostra, dizendo: tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Rei de Israel. Oh, meu irmão, não tem homem que consegue suportar
A graça de Deus, quando ela é revelada ao pecador, não existe coração duro que suporta quando Jesus chega. Enquanto ele se prostra dizendo, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus na mesma hora vira para ele e fala assim, rapaz, me explica isso. Até agora você estava questionando. Até agora você estava duvidando. Você está falando isso só por causa da figueira? É só por causa disso? Deixa eu te dizer uma coisa, Natanael. Ele fala, Senhor, não é por causa da figueira. É que o Senhor mexeu na ferida da minha família. Não é por causa da figueira que ele está se curvando. É porque Deus mexeu onde ninguém poderia mexer. Sabe por que muitas coisas na nossa vida não são transformadas? Porque primeiro nós duvidamos que se pode ver alguma coisa boa de Nazaré. Segundo, é porque nós não deixamos ele mexer na ferida da nossa vida. Natanael se prostrou e disse, não é por isso não. O Senhor foi além. Aí Jesus diz assim, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém aqui ouviu isso, mas você vai ouvir. Você ainda vai ver, Natanael, o céu se abrindo. Eu não sei se você entendeu. O pai e a mãe que esconde o teu filho debaixo da figueira, está dando a ele a oportunidade de ver o que o olho não viu, ouvir o que o ouvido não ouviu, o que jamais subiu ao coração do homem. Isso não começou por Natanael, começou através de sua mãe. Nós temos a autoridade, o poder de determinarmos ou de influenciarmos, pelo menos, o futuro da nossa descendência. Eu vou repetir. Deus nos deu a autoridade de, no mínimo, influenciarmos o futuro da nossa descendência. Ele agora vai ouvir o que nenhum dos 12 ouviram. Os 11 anteriores não ouviram, ele vai ouvir. Jesus dizendo, rapaz, o que Jacó viu, é o que Jesus está dizendo. O que Jacó viu, você também vai ver. Os céus vão se abrir. E você vai ver anjos de Deus subindo e descendo aqui, Natanael. Deus estava dizendo, você será um homem tão cheio da unção, tão cheio da presença de Deus. Você vai ser um homem tão tomado pela revelação espiritual, Natanael. Só porque você duvidou, porque você questionou, porque você estava resistente, Deus vai abrir os seus olhos espirituais de tal maneira que você vai enxergar os céus de dentro para fora e você vai testemunhar as coisas celestiais desta terra. Eu tenho uma palavra para quem veio na quinta-feira de libertação hoje. Deus está em busca de homens como Natanael, que quer conhecer os céus por dentro. Deus ainda tem o poder de abrir a tua visão, meu irmão, para você ver anjos de Deus subindo e descendo e conhecer o lugar ao qual Ele tem preparado para mim e para você morar. Este discípulo, este apóstolo, começa o seu ministério tendo uma visão. Este apóstolo começa o seu ministério não com promessas de ser o maior ganhador de almas, mas ele tem uma espiritualidade que os demais não têm. Ele tem uma intimidade no mundo espiritual que os demais não têm. Ele vai trazer sobre eles ali o que está faltando. Ele vai trazer sobre eles ali a espiritualidade que os demais tinham. Se você se atentou para as ministrações anteriores, você descobriu que tinha gente que tinha apóstolo que era administrador, tinha apóstolo em que era pescador, a pessoa simples, sem cultura. Tinha outros, cada um na sua devida área.
E Jesus disse: vou fazer de você pescador de homem. Não vai pegar mais peixe, vai pescar homem agora. Você, fulano, era cobrador disso, daquilo, agora vai deixar disso e vai administrar as coisas do reino. Você, Beltrano, vai fazer tal coisa. Cada um tinha uma função. Faltava um que tivesse a visão espiritual. Na equipe do reino, nem todos vão administrar, nem todos vão ser o líder, o Pedro que vai na vanguarda, nem todos serão o doutor, mas sempre precisaremos de um homem ou de uma mulher espiritual. Por quê? Porque o apóstolo Paulo nos responde que as coisas do Espírito são elas tratadas no Espírito. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, você precisa ter na tua equipe ou no seu hall de relacionamento um Natanael, um homem, uma mulher espiritual, alguém que tem uma intimidade com os céus diretamente. Se você não é um destes, nos seus negócios, você precisa ter um espiritual ali. Não é aquele, eu não estou falando de criança, eu não estou falando de pessoas em que vê vulto. Tem gente que só vê assombração, está perdendo tempo para fazer sessão de sexta-feira 13, não é isso. Eu estou falando de gente que tem visão de Deus, intimidade com os céus. E eu vou dizer uma coisa, eu ainda acredito que na minha geração existe aqueles que vão ter a visão aberta, que vão enxergar o que muitos não estão vendo nesses dias. Alguém pode se levantar e dizer: pastor, como que o senhor tem certeza assim? Existem duas promessas. Primeiro começou com o profeta Joel, dizendo: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Segura, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que é isso, pastor? Existe promessa para a nossa descendência. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos, Pedro, depois de trazer um sermão duro, uma mensagem dura, Pedro se levantou dizendo: e acontecerá que nos últimos dias o Senhor há de derramar o seu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que é isso, pastor? Deus ainda tem os homens e as mulheres espirituais do século 21 para influenciar esta geração e nos levar ao caminho certo, que é para o céu, irmão. Quem será este Natanael do século 21? Tu vai ver, Natanael. Você ainda vai enxergar. Oh, meus irmãos. Você ainda vai ver anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Coisas maiores virão sobre você, Natanael. O seu ministério foi trazendo uma espiritualidade por onde ele passava. Nós somos carentes de Natanael do século 21. Nós somos carentes de jovens, de homens, de mulheres que estejam debaixo da figueira. É interessante que a figueira é tão importante na Palestina, que até nos dias de hoje a folha de figueira é utilizada para fazer embrulhos de presente. Nós não. Nossa cultura, a gente pega papel. Eles ainda trabalham com a folha de figueira para embrulhar no presente. A minha geração precisa conhecer a figueira. Deus tem uma aliança com a figueira. E que aquela que não der fruto, Ele corta e lança no fogo. Está faltando Natanael para a última hora da igreja. O seu ministério, por onde ele passa, ele traz essa espiritualidade. Até um dia que então, homens levantam contra ele. Homens começam a se revoltar contra ele. E aquele que então foi camuflado, aquele que então foi guardado, aquele que então foi protegido, blindado, vai ter um final também doloroso. Anos depois, ele, quando está na Índia, levando já na região da Índia o Evangelho, Natanael
Um dia, eles o prendem e começam então a bater em Natanael até matá-lo. Mas Natanael morre deixando uma frase, segundo a história, em que quando estava acabando já a sua força, quando estava já no final, diz historiadores em que ele disse: ainda que eu morra, eu sempre estarei escondido debaixo da figueira. Se ponha de pé, por favor. Tem gente que só quer ficar debaixo da figueira quando um problema está açoitando, uma doença está sobre ele, uma crise está sobre ele. Tem gente que só quer ficar debaixo da figueira quando algo de ruim está acontecendo, uma perseguição, uma calúnia, um levante. Aí ele quer se esconder, ele quer ficar ali porque ele sabe que ali ele tem abrigo. Ele sabe que ali ele está protegido. Mas Natanael foi diferente. Ele já está quase morto. Ele vai dizer: ainda que eu morra, eu sempre estarei debaixo da figueira. Independente da fase que eu esteja vivendo, eu nunca saí debaixo da figueira. Oh, aleluia. Talvez tenham pessoas aqui hoje que já saíram debaixo da figueira. Quando estava na crise, você entrou debaixo dela e disse: abre uma porta, manda provisão, traga cura, faz acontecer isso e aquilo. Quando Deus então movimentou, você agora acha que pode caminhar sozinho, Natanael. Você agora pensa que pode seguir com os seus pés por aí. Não, querida, volta para debaixo da figueira. Termina os seus dias debaixo da proteção divina. Aonde você começou, você deve terminar. Melhor não é o início, melhor é o final de todas as coisas, diz a Bíblia. Melhor é o fim do que o começo. Ele está em uma obra missionária na região da Índia, está morrendo açoitado, mas ele está dizendo: eu sempre estarei debaixo da figueira. Eu sei que há uma sombra sobre mim. Eu sei que existe uma proteção sobre a minha vida. Eu sei que existe algo da parte do Senhor. O onipotente está sobre mim. Ele é o meu refúgio, como diz o Salmos 91, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem confio. Pois é Ele quem te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavio de escudo. Não te assustará terror noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que se prolonga nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisará o leão e as cobras, não calçará os pés, aos pés o leãozinho e a serpente, porque a minha pegou, e com amor eu livrarei. Poloei salvo, porque conhece o meu nome. Ele invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Estarei com ele e livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei o poder da minha salvação. Oh, aleluia! Eu não sei se você pode levantar uma das suas mãos para os céus.
Eu não sei se você pode fechar os seus olhos. Se eu fosse você, eu entrava debaixo da figueira agora, voltava a confiar em Deus de novo, descansava em Deus de novo. Talvez seja uma enfermidade que tenha roubado a tua alegria, uma crise, uma traição, uma decepção, uma perseguição. Eu não sei o que está lhe acontecendo. Entra debaixo da figueira, se esconda nesta hora debaixo da figueira. Ele vai te encontrar, Ele vai te blindar. Habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente nesta hora. Entra com o teu casamento. Talvez é o teu casamento que esteja por um fio no final de tudo, e você fala: não tem mais o que fazer. Entra debaixo da figueira, entra debaixo da figueira, entra debaixo da figueira. Talvez seja a tua empresa, os teus negócios, não tem mais o que fazer. Entra debaixo da figueira, Natanael. Vem e veja o Nazareno que está entre nós. Vem e veja o Jesus que está entre nós. Vem e veja o Salvador que está entre nós. O seu nome é Conselheiro, o seu nome é Deus Forte, o seu nome é Príncipe da Paz, o seu nome é Pai da Eternidade, o seu nome é Leão da tribo de Judá, o seu nome é a Estrela da Manhã, o seu nome é o Sol da Justiça, o seu nome é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Venha e veja, venha e veja, venha e veja. Eu vou deixar você entrar debaixo desta sombra. Eu vou esperar por você. Pastor, como eu entro? Entra com louvores, entra com adoração, entra se rendendo na presença dEle. Se você tem lágrimas, derrame para Ele. Se você tem glórias, então entoa para Ele. Se você tem um aleluia, então entrega para Ele. Aquilo que está no teu coração, expressa para Ele, Natanael. Eu te vi debaixo da figueira. Deus nos achou, Deus nos escolheu, Deus nos separou. Oh, aleluia! Bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Fala com Ele debaixo desta sombra. Ai, debaixo desta sombra há refrigério para você. Debaixo desta sombra tem aquilo que você precisa. Oh, talvez os romanos estejam te perseguindo. Eles vão passar e não vão conseguir te achar. Deus vai te camuflar nesta história. Oh, receba do Senhor. Fala com Deus, expressa a Deus na sua adoração. Aleluias, 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 aleluias. Ainda que eu morra, eu sempre estarei debaixo da figueira. Eu não largo esta sombra, eu não largo esta proteção. Eu não vou deixar o meu Deus. Aleluia. Solta a Deus a tua adoração, o teu clamor. Solte a tua voz a Deus. Tu ainda verás, Natanael, coisas maiores. Anjos de Deus subindo e descendo. O céu da bênção. Aleluia. E não de longe. Aleluia. Eu não sei quantos podem sentir esse Deus. Aleluia. 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 Vem de veja. Deus de aliança. Ele é fiel. Deus de promessa. Ele é fiel. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Porque você não sai do teu lugar, não venha debaixo da sombra aqui no altar. Porque você não sai do teu lugar e vem entrar debaixo da sombra aqui no altar do Senhor. Porque você não vem renovar a sua aliança, o teu pacto, o teu chamado, as suas promessas. Eu não sei o que Ele falou contigo. Eu não sei o que Ele tem falado. Eu não sei como Deus te achou. Eu sei como Ele me achou. Eu sei como Ele me encontrou. Porque você não sai daí. Venha, tem espaço para todo mundo. O altar é para ser usado.
Nós estamos concluindo hoje esta série sobre os apóstolos. Um dia Ele chamou um por um, e quem sabe Deus hoje vai chamar por você. Quem sabe Deus hoje está chamando você. Quem sabe Deus já vem falando ao teu coração, já vem ministrando algo a mais, te convidando a andar nas águas mais profundas, e você ainda pergunta como, por quê, de que forma. Ele está dizendo: vem e veja. Eu hoje estou sendo um simples Filipe para você, dizendo: vem e veja. Vem e veja o que Ele tem para você. Isso, venha, se aproxima. Talvez tenha mais pessoas ainda no seu lugar, que Deus está dizendo: venha ao altar, venha buscar mais do Senhor. Você que aqui já está, minha irmã e minha irmã, vai falando com Deus, faça a sua oração aqui no altar. É você e Deus, é a sua experiência com o Senhor. Talvez seja as oportunidades que queiram tirar você debaixo da figueira. Tantas coisas têm tirado os nossos jovens debaixo da figueira. Tantas oportunidades o maligno tem colocado, tentações tem colocado, não somente aos jovens, mas a todos que aqui estão. Hoje nós vivemos tantas oportunidades do maligno que para nos arrancar, mas Deus preparou esta noite para dizer: eu te vi debaixo da figueira. Deus está tendo encontro individual com cada um nesta noite. Deus está tendo encontro individual com cada um nesta noite. Não é mais um dia, não é mais uma noite, é a noite que Deus marcou para dizer: Natanael, os teus olhos vão se abrir, a tua visão vai mudar, ou o teu pensamento vai ser outro, Natanael. A tua palavra agora vai ser outra. Você não vai enxergar as coisas como o homem carnal enxerga. Tudo é crise, não, Natanael. Você vai ver as coisas do alto. Receba do Senhor nesta hora, aonde a palavra de Deus chegou aqui neste santuário. Receba de Deus uma nova visão, receba de Deus uma nova experiência, receba do Senhor um renovo, receba de Deus uma graça, receba de Deus uma unção, receba de Deus aquilo que você vem receber, o refrigério para a tua alma, o refrigério para a tua alma, o refrigério para a tua alma. Receba do Senhor, Natanael, receba do Senhor. A obra de Deus para você é maior e melhor do que você possa imaginar. Os 12 passaram, os 12 escreveram a sua história, e agora quem vai continuar Atos 29 somos eu e você. Nós é quem vamos dar a continuidade, é nós que estamos sendo levantados. É esta igreja que eu estou falando, que Deus está levantando para esta última hora. É você, irmã, é você, irmão, é você, moça, é você, rapaz, que Deus está chamando para esta última hora. Eu te conheço, Natanael, eu te conheço, Natanael, eu te conheço, Natanael, eu te conheço, Natanael, eu te conheço, Natanael. Fala com Deus e receba da porção do Espírito Santo. Receba renovo para a tua vida, receba força, receba uma nova missão, receba uma graça do Senhor. Eu ministro sobre ti: ainda que eu morra, eu sempre estarei debaixo da figueira, debaixo da figueira. Receba do Senhor. Quantos receberam a palavra? Quantos receberam? Interessante que Natanael achava que já tinha visto tudo, né? Mas hoje foi profetizado para nós vamos receber isso. De tudo que Deus já fez na nossa vida. A palavra é: nós viveremos coisas maiores. Ficou claro, pastor Marcos?
Ficou claro Deus falando conosco. Você está admirado, Natanael, porque eu te vi debaixo da figueira? Não se admire por isso, porque coisas maiores eu farei na tua vida. Aleluia. Quem recebe esta palavra, diga: será assim na minha vida, será assim na minha família, será assim na minha empresa, será assim na minha casa. Diga: Deus fará coisas maiores. Oh, Jesus bom, maravilhoso. Coisas maiores, Silvana. Coisas maiores do que nós já vimos. Não te admires porque te vi debaixo da figueira, porque eu farei coisas maiores. Você crê, querido? Então profetiza, levanta a sua mão comigo, diga: eu creio, será assim na minha vida. Aleluia. Nós cremos, Jesus, tomamos posse desta palavra que não é humana, é divina. É bom quando a gente fala com Deus, que a gente fala em oração. Há pouco eu falei, já estou encerrando. É bom a gente falar com Deus em oração, mas muito melhor é quando Deus fala com a gente. Sabe por quê? Porque quando Deus fala com a gente, acontece. Que a palavra dele, meu irmão, não volta vazia. É bom falar com Deus, mas melhor ainda é ouvir o que Ele quer falar. Porque quando Ele fala, acontece. Deus falou ou não falou? Não vai acontecer. Está decretado, irmão Costa. Amém? Não falte quinta-feira que vem. Não falte. O Marco tem alguns amigos aí que surpreendem a gente. Pode vir alguma coisa boa de Lorena. Carolina, pode vir alguma coisa boa de Lorena, Carolina. Vem e vê. Deus seja louvado pela vida do pastor Marco, por todos os pastores que estão conosco aqui. Os irmãos lá no galpão prepararam alguma coisinha muito especial para vocês. Não reparem, porque gaúcho que eu conheço verdadeiro é o César e a família dele. Os que estão lá são gaúchos do Paraguai, vocês não reparem, mas eles fizeram lá espeto do Tchê. Vocês vão passar lá, tem combo, gente. É coisa boa, tá bom? Dá uma passadinha no galpão. Seja abençoado e abençoe também, em nome de Jesus. Levantemos a mão para Deus, em sinal de amor, de reverência, de gratidão, de adoração e de louvor. Pai, obrigado por esta noite tão especial que o Senhor preparou para cada um de nós. Valeu demais a pena termos vindo à tua casa hoje. Nos leva em paz, guardados, protegidos, abençoados. Livra-nos do perigo, livra-nos do mal, livra-nos do homem violento, do ladrão, do sequestrador, do acidente, da bala perdida, porque os dias que vivemos são dias maus. Livra o teu povo desta praga, Pai querido, do zika, da chikungunya, da dengue, porque como está escrito, praga nenhuma chegará à nossa casa. Então livra o teu povo com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus o Filho, a unção e a consolação do Espírito Santo do Senhor Deus esteja sobre todos vós no dia de hoje e permaneça para sempre. E aquele que crê, diga amém. Dá um abraço e pelo menos 5.000 pessoas aí, ó, do seu lado. Deus te abençoe, Deus te guarde. Lá no galpão da comunhão tem espeto gostoso com acompanhamento. Sábado agora, festa da família. Festa da família. Sábado agora a partir das 7:30 da noite.